Olá, tudo bem? Na aula de hoje, o conteúdo programático vai trabalhar um pouco a parte da rescisão contratual. A gente vai fazer uma breve revisão sobre as possibilidades que podem vir a gerar a rescisão antecipada e também a gente vai trabalhar a parte do CAGED e mais algumas obrigações do empregador, certo? Vejam bem, esse primeiro slide, ele está mostrando uma coisa que é muito boa, que são 3 motivos pelos quais o empregador não pode demitir o jovem aprendiz. Então, lendo aqui a primeira frase, não são motivos para rescisão antecipada do contrato do aprendiz. É uma segurança para o jovem aprendiz, tá? Toda fundamentada na lei. Aqui, ó, não pode existir demissão sem justa causa. Não pode haver demissão se houver dificuldade financeira. Por quê? Porque às vezes o empresário ele está passando por alguma dificuldade financeira e a primeira hipótese que passa para ele melhorar o seu caixa, né, as suas finanças, é justamente ir e cortar funcionários. Então, o jovem aprendiz, ele não pode ser cortado em virtude de dificuldade financeira. E redução posterior de cota. Supondo que o empregador diminua o seu quadro funcional e aí não seja mais exigida cumprir aquela cota a qual ele deveria cumprir anteriormente, mesmo que, então, posteriormente, o jovem aprendiz já está trabalhando lá durante algum tempo e aí ele diminui o seu número de funcionário, mesmo assim, mesmo com essa diminuição de funcionário, o jovem aprendiz deve continuar trabalhando, tá? Então, a redução no quadro de funcionários não justifica a redução no jovem aprendiz, tá? É uma estabilidade garantida que eles têm. Tá? Até aqui a ANT, que é a número 48 de 2009. Agora, já vem um outro aspecto, que são as hipóteses de rescisão do contrato de aprendizagem. Então, quando que se encerra esse contrato? Esse contrato ele pode se encerrar a termo final, que é exatamente na data de término, lembrando que o contrato de aprendizagem tem duração de 24 meses, que equivale a 2 anos. Ele também encerra quando o jovem aprendiz completa 24 anos de idade, tá? Isso em virtude de lei, em virtude do próprio Manual de Aprendizagem Profissional, em virtude da Lei 10.097, que é a Lei de Aprendizagem, que estabelece como idade máxima 24 anos, exceto para PCD, que são os portadores de deficiência. A pedido, que é quando o próprio jovem aprendiz está insatisfeito ou, de repente, acha um emprego melhor, né? Então, ele vai lá e ele mesmo pede para sair da empresa. Outra hipótese de rescisão de contrato é morte do empregador pessoa física, quando, por exemplo, é uma empresa individual e ele morre. Então, realmente, o contrato tem que ser rescindido, né? Perda do ano letivo por falta. Essa perda do ano letivo é quando o aluno ele começa a ter muitas faltas e, em virtude da sua frequência, a escola diz que ele está reprovado. E a escola ela vai fazer uma declaração de frequência, tá? Então, essa perda do ano letivo não é por nota, é por falta, tá? Tem aqui esta observação. Outro item é rescisão indireta. O que a gente entende por rescisão indireta? A
acontece quando? Quando o jovem aprendiz, nesse caso, que é o trabalhador, ele abre um processo contra a empresa. E aí, o juiz vai lá e fica a favor do trabalhador e contra a empresa. Então, nesse caso, cabe a rescisão do contrato. Quando o jovem aprendiz abre uma ação trabalhista contra o empregador e ganha. E essa ação, ela deve descaracterizar o programa de aprendizagem, tá? Quando houver o fechamento do estabelecimento, então realmente não existe mais condições do estabelecimento funcionar, ele encerra as suas atividades e não existe a possibilidade desse jovem aprendiz ser transferido para uma outra empresa, para uma outra unidade. Então, nesse caso, infelizmente, também existe a rescisão de contrato de aprendizagem. Descaracterização do contrato pela auditoria. Essa descaracterização, ela ocorre quando a fiscalização trabalhista, os auditores do trabalho, eles vão fiscalizar e detectam que está irregular o trabalho. Então, aí também é necessária a rescisão do contrato de aprendizagem. Justa causa. A justa causa, ela vai ter aqui, ó, o artigo 482 da CLT, que vai elencar todas as possibilidades de justa causa. Ali entra embriaguez no trabalho, ali entra improbidade, quando a pessoa ela toma posse de alguma coisa que é da empresa, né? Quando rouba a própria empresa. Então, ali tem uma série de possibilidades, tá? Que vão justificar, que vão definir, vão se enquadrar como justa causa. Lembrando que quando o funcionário ele é demitido por justa causa, ele não tem direito ao seguro-desemprego, tá? Também existe uma outra possibilidade que está ali na parte inferior da tela, que é desempenho insuficiente ou inadaptação. Então, esse desempenho insuficiente, ele vai se dar através do laudo técnico-pedagógico que é emitido pela entidade formadora, tá? Então, a empresa, ela percebe que o funcionário realmente, ele não está apto a exercer aquela função, ou vê que o desempenho dele é insuficiente, está abaixo do que eles esperam, ele vai entrar em contato com a entidade formadora e a própria entidade vai emitir um laudo, um parecer técnico daí. O aprendiz, ele tem direito ao seguro-desemprego? Olha, ele vai ter direito ao seguro-desemprego quando o contrato for rescindido antecipadamente, antes de terminar o prazo, tá? Então, o prazo são 2 anos, quando o contrato é rescindido antes desses 2 anos. Detalhe, sem justa causa e por iniciativa da empresa. Aí, o jovem aprendiz tem direito ao seguro-desemprego. Então, por que por iniciativa da empresa? Porque quando o trabalhador pede demissão, ele não tem direito ao seguro-desemprego. Qual o prazo legal para efetuar a rescisão contratual? O prazo legal é que o empregador ele tem até 10 dias contados a partir do término do contrato para entregar ao empregado os documentos que comprovem a comunicação da extinção contratual e também aos órgãos competentes, bem como o pagamento dos valores constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação. Bom, nessa parte de pagamento dos valores, eu coloquei o link do manual do aprendizado profissional. Aliás, corrigindo, eu coloquei o link do manual de aprendizagem profissional
para vocês poderem consultar a tabela que tem na página 51. Naquela tabelinha ali que vocês vão olhar, tem vários quadradinhos, né? Tem 13º, tem salário, tem FGTS. Então, cada uma das verbas e também as causas da rescisão, tá? Então, ali, de acordo, vocês podem acompanhar e ali vai ter escrito se a pessoa vai, dependendo, né, da causa de rescisão, se a pessoa tem direito à verba rescisória ou não, tá? Então, pode ser consultado no manual, na página 51, quais são as verbas rescisórias que a pessoa tem direito. A dispensa ou rescisão do contrato do aprendiz devem ser informadas no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, no CAGED. Então, só para a gente frisar, CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Então, a dispensa ou a rescisão do contrato do aprendiz, ele sim deve ser informado no CAGED. Tá? Então, qualquer movimentação referente ao aprendiz deve ser informada por meio do CAGED. Quem faz essa informação é o empregador. Quais as implicações da continuidade do aprendiz na empresa após o término do contrato? Veja bem, terminou o contrato, terminaram os 2 anos e vai haver a continuidade do vínculo. O contrato passará a vigorar como contrato por prazo indeterminado, bastando serem promovidas as devidas alterações contratuais e demais ajustes quanto às obrigações trabalhistas. Portanto, sim, após o término do contrato de jovem aprendiz, esse mesmo jovem ele pode ser efetivado na empresa para trabalhar por tempo indeterminado. Isso, graças ao bom Deus, acontece com muitos jovens lá do Instituto. E espero que seja o caso também de você que está me assistindo, né? Que você goste do seu emprego e que você seja efetivado no lugar onde você seja feliz. O conteúdo de hoje era esse e qualquer dúvida podem entrar em contato comigo. Tchauzinho, tenham um bom dia.